Boa noite, gente. Deixa eu já ir convidando aqui. Todo mundo que tá entrando. Eu já tô colocando aqui os nossos convidados. Oi, tudo bem? Oi, tudo? Vou só esperar agora o Fábio. Oi, gente, pessoal que tá entrando. A gente tá só esperando pra gente começar. Live pra quem já tá na fundação e pra quem quer entrar ainda, né? Acho que bastante gente do meu Insta vai vir que eu sou quer muito passar aqui, né? Que é muito participando. Legal. Tá, acho que tá começando enquanto o Fábio vai entrando. Então tá, gente, eu sou a Fernanda. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre a percepção dos alunos da medicina da UFSPA, né? Então, a gente vai conhecer o curso da medicina a partir dos estudantes que já estão na medicina aqui na UFSPA. Então, eu vou pedir para te se apresentar e contar um pouquinho, assim, quem que tu é, qual que é o teu curso, né, medicina, qual que é o teu semestre e como é que tu tá no teu curso, assim, quais atividades que tu realiza no momento. Então, eu sou a Lara, do Estudos da Lara Underline. Aqui, só estão perguntando se vai ficar salva a live. Acho que isso é importante falar desde agora, né? Vai ficar salva. Então, eu sou a Lara, tenho 21 anos. Tô agora indo pro... Começou essa semana o segundo ano de medicina, né? E agora, atualmente, já estou na UFSPA então, há um ano. Não conheço muito ainda a universidade por conta do EAD. Mas agora, para esse segundo ano, estou bem ansiosa para as atividades, né? Que vai voltar presencial. E atualmente eu faço parte de atividades extracurriculares, eu faço parte da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Fundação. Pode fazer. Aí, tá se apresentando, então eu vou pedir para te apresentar também, falar do teu semestre, tua série, e quais atividades tu vem realizando dentro da UFSPA ou como estudante de medicina. Uhum. Meu nome é Fábio Biglini Duarte. Eu estou no final do curso de medicina, né? Atual sexto ano, 11º semestre. Faltam alguns meses para me formar, né? Então, como estou no internato, a gente passa a cada mês em um estágio diferente. No momento tem cuidados paliativos, mês passado estava em ginecobstetrícia. E nesse momento de internato, assim, mais de final de curso, acaba não sobrando muito tempo para a gente participar de ligas acadêmicas ou de alguns projetos extras, até pela questão do estudo para a prova de residência, né? Mas durante a minha graduação, já participei da Liga de Cirurgia da Fundação, a Liga de Neurocirurgia da PUC, que também tinha um vínculo assim, e acho muito importante, assim, acho bem legal. Legal, gente. Então, como eu tinha mencionado no começo da live, essas lives, né, da percepção dos alunos daqui no Instagram do NAP é para a gente poder conectar os bichos e os veteranos e as pessoas que têm desejo de estudar medicina na UFSPA ou quer estudar medicina, mas não sabem ainda para onde que vai, para vocês poderem conhecer o curso, tirar dúvidas, e para que os nossos convidados possam apresentar o curso para vocês. Eu vou pedir para vocês, então, quando tiverem dúvidas, mandar na caixinha de perguntas que tem aqui no Instagram. E daí eu vou fechar os comentários para vocês poderem enxergar os nossos convidados, né? Para não ficarem os comentários nos rostos deles. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ir enviando na caixinha. Ela é um balãozinho assim, com um ponto de interrogação. Então, vocês podem ir mandando por lá. Acho que agora vocês conseguem ver vocês melhor, né? Então tá, pra gente começar, então, eu queria que vocês me contassem
O que é o curso de medicina da UFSPA e qual que é a vantagem de estudar medicina nessa universidade? Fiquem à vontade, tá, para responder. Quer começar, Fábio? Posso começar? Pode começar. Então, eu entrei, né, de novo faz já pouco tempo, faz um ano, e a minha maior experiência na fundação até agora foi no EAD, que é uma coisa negativa, mas às vezes que eu consegui ir, assim, eu realmente posso falar, acho que o Fábio vai conseguir complementar melhor. A questão da estrutura da universidade é muito boa. Eu estive no laboratório de anatomia, assim, é uma experiência muito legal, porque o laboratório, ele é super bem conservado, né? E, né, agora quero ter chance também de entrar em mais locais, mas, tipo, só de estar pouco lá, já dá pra ver que é muito boa a estrutura. E também o acesso à Santa Casa, né, é um ótimo hospital. Como um diferencial, acho que uma coisa que a fundação, assim, é muito boa é por ser essa questão de universidade pequena, assim. Então, parece que tem um cuidado um cuidado com os alunos, talvez um canal de comunicação um pouquinho melhor. E realmente, tipo, tá tudo no mesmo lugar, né? O campus da fundação é super incrível e ter a Santa Casa ali do lado também me ajuda muito também esse deslocamento, né? É realmente muito bom. Exato, exato. Tudo isso que a Lara falou é muito importante. Até fiquei um pouco sem ideia do que falar, porque é exatamente isso. Ah, a Fundação e a Santa Casa, né, acabam ocupando essas duas instituições a mesma quadra, né? É uma quadra enorme, é quase como se fosse uma mini cidade universitária, apesar de ser uma universidade pequena, assim, né? Tem um hospital muito grande, então acaba sendo tudo muito compacto, né? Em comparação a outras universidades, assim, digamos, Santa Maria, por exemplo, né? A Federal de Santa Maria, ela acaba sendo um pouco afastada do centro e tem estágios em alguns outros lugares que não dentro da cidade universitária, né? A URGS, se eu não me engano, acaba tendo alguns estágios, esses estágios, digo, os curriculares mesmo, sabe? Os obrigatórios que a gente tem que cumprir durante a graduação, em outros locais que não aquele que é próximo à faculdade de medicina, né? Universidades particulares também, por exemplo, a Unicinos, ela tem alguns alunos da Unicinos passando em estágios obrigatórios na Santa Casa, nesse momento, inclusive, né? Então, meu gatinho. Então, essa questão de você ter uma universidade e um hospital grudadinhos um do lado do outro é muito legal, porque facilita teu deslocamento, facilita a tua integração, tua aprendizagem, tu não perde tempo e é muito bom, sabe? A questão do hospital em si é outra vantagem, assim, né? Apesar do hospital não ser, digamos assim, um hospital escola da Santa Casa, né? Porque primeiro surgiu o hospital e depois surgiu a universidade, mas ele é um hospital muito grande, né? É um complexo hospitalar. Tem 7 hospitais e agora está sendo construído o oitavo, que é o Nora Teixeira. Então, são hospitais de ponta, vem referência de todo o estado, né? Temos um hospital da criança que vem pacientes do interior, né? De hospitais de outras universidades, digamos assim, acabam sendo encaminhados para o nosso hospital, e isso é muito legal, sabe? A gente acaba aprendendo bastante na teoria, né? No estudo teórico, mas muitas vezes a gente aprende muito mais na prática, né? Então, tu só vai poder diagnosticar aquilo que você vê, né? Então, quando você estiver diante de um caso raro, por exemplo, né? E você já viu isso durante a tua graduação, eu acho que é um grande diferencial. Bastante gente, assim, que vem perguntar, né? Ah, como assim? A Santa Casa não é hospital escola, não tem acesso a ela. Mas, na verdade, é basicamente o hospital escola da fundação, né? A gente é bem tranquilo de entrar lá, de fazer estágio, acompanhar professor. E isso é outra coisa que é super positiva da fundação. Não sei se são outras universidades assim, mas eu gosto muito do contato com o professor, que pelo menos eu tive no meu primeiro ano de faculdade, por meio de liga acadêmica ou por meio, assim, de simplesmente perguntar, professor, posso te acompanhar em tal lugar? Posso ver uma cirurgia? E os professores, assim, realmente estarem abertos a isso e estarem disponíveis para esse contato com os alunos, né? Acho que isso é muito interessante também. Sim. Já mandaram uma pergunta aqui. Enquanto vocês respondem ela, eu vou fazer uma pergunta somando. A pessoa perguntou então, Performance Best perguntou: Olá, as disciplinas do primeiro semestre seguem sendo as mesmas para todas as turmas ingressantes?
E daí a pergunta que eu vou fazer para vocês é vocês contar um pouco também como é que é a questão do currículo da medicina. Então, vou começar de novo porque eu tô mais pra frente do curso, né? E deu uma mudada desde que o Fábio passou. Então, agora está tudo se semestralizando. A fundação, ela era uma universidade anual e agora está passando por essa semestralização. Só que assim, ainda assim, se tu rodar uma disciplina com uma carga horária muito alta, tu vai acabar rodando o ano inteiro porque não vai conseguir fechar com a carga horária das disciplinas do ano seguinte. Então, isso acaba se mantendo, mas é uma coisa de, acho que qualquer universidade que, né, que não seja semestral, não tem uma turma na metade do ano, se tu rodar é uma disciplina muito, com uma carga horária muito pesada, vai rodar um ano inteiro. Então, começou o meu ano, a única disciplina que ainda era anual, acho que foi anatomia, bioquímica talvez. E isso quer dizer só que, tipo, vai ter, sabe, quando tiver a prova final, no final do ano, vai ser prova de todos os conteúdos, por exemplo. E em relação a outras coisas do currículo, não são, agora conectando também com o que essa moça falou, não sei se moça, mas com que perguntaram, é que tem as turmas A e B, tem 4 turmas, tá? A gente se divide em 4 turmas, são 100 alunos, 4 turmas, então vão ter turmas A, B, C e D. Eu era da turma C, ainda sou. E as turmas vão pegar algumas disciplinas alternadas. Então, por exemplo, eu tive biofísica no primeiro semestre. A turma A e B teve biofísica no segundo semestre. Acho que isso, para algumas disciplinas, assim, se mantém. E também, ano passado, eu tive mais disciplinas no segundo semestre do que no primeiro semestre. Então, no segundo semestre, eu tive disciplinas como seminário integrador das disciplinas básicas, que é uma disciplina meio no estilo, assim, método ativo de estudo, assim, que nos dava um caso clínico, a gente tinha que entrar em todas as outras disciplinas básicas e falar sobre esse caso, e embriologia. São 2 disciplinas que ninguém teve no primeiro semestre, só tiveram no segundo semestre. E as outras foram alternadas, assim. O primeiro ano da medicina é um ano básico. Ele é realmente, tipo, bem básico, assim. A gente tem algumas coisas que são quase uma continuação do que a gente vê no cursinho, assim. Tipo, bioquímica, histologia, né? Mas ainda assim é legal, e agora no segundo ano a gente já consegue, mesmo sendo só uma semana de aula, já dá pra ver que as coisas se tornam mais aplicadas, né? Vai começar até agora fisiologia, semiologia, que realmente pega mais essa coisa global dos pacientes e do corpo humano. Exato. Nem Clara falou, é mais fácil ela falar sobre o primeiro ano da faculdade, né? Porque ela tá mais pertinho e também porque houve essa troca de currículo, né? Digamos assim, o currículo que eu passei foi diferente do que a Lara passou e do que, né, o que os próximos calouros vão passar. Porque na minha época a maioria das cadeiras eram anuais, né? Existiam cadeiras semestrais também, mas tá essa tendência para semestralização agora cada vez mais dividido essa questão de semestre. Mas o que eu posso falar um pouquinho sobre o primeiro ano, né, sobre a minha experiência, os anos iniciais, e até para dar uma expansão assim para os demais anos, né, só para poder compreender de uma forma global que a faculdade de medicina são 6 anos, né, no total, sendo que o primeiro e o segundo é chamado de ciclo básico, né? O terceiro e o quarto é chamado de ciclo clínico, digamos assim. E os 2 últimos anos, que seria o quinto e o sexto, seria o internato, né? Isso que a Lara falou, de no primeiro ano, no segundo, também um pouco, serem cadeiras bastante teóricas, bastante continuação de cursinho, né? Realmente porque temos cadeiras como biofísica, como bioquímica, coisas que a gente já havia estudado acaba sendo um pouco maçante no sentido de ser bastante carga teórica e pouca prática, né? Porque essas cadeiras são bastante teóricas, assim, mas com o avançar do curso, a prática vai cada vez mais se inserindo junto com a teoria, né? Que nem agora no segundo ano, que a Lara começou essa semana, né, Lara? Já vai começar a semiologia, que, digamos assim, é uma das principais cadeiras de todo o curso, que é o contato médico-paciente, né? Já vai começar a visitar pacientes nos hospitais, aprender a fazer uma anamnese, praticar, né, com os pacientes anamneses e depois discutir com o nosso professor de semiologia, né? E conforme o avançar do curso, vão ter cada vez mais cadeiras
práticas e cada vez mais imersão dentro do hospital. Mas durante o primeiro ano realmente é um pouco mais teórico, né? Só complementando aqui, no primeiro ano, eu te esqueci de falar, as práticas seriam daí anatomia, histologia. Acho que é isso que tem prática no laboratório mesmo. Eu só tive anatomia no segundo semestre por conta do EAD, mas deveria ter também a histologia, que é no laboratório. Isso, é exatamente isso que eu ia apontar em relação principalmente à anatomia, né? A histologia também tem as práticas que seria nos microscópios, né? Que a gente acaba observando a lâmina. Através da doação de corpos e muitos familiares acabam doando e acaba havendo essa doação e a gente acaba tendo prática nesse sentido, né? Tem muitas aulas práticas no anatômico em contexto fora da pandemia, agora cada vez mais a gente vai ter também. Agora acho que vai tem um museu de anatomia e um dos museus de anatomia. É uma experiência muito legal, assim, daí durante a pandemia que se tornou EAD e agora acredito que vai voltar, né? Já que estamos voltando presencial. É uma experiência muito legal, assim, para quem for de fora da fundação e quiser ver um pouco, vale a pena ir. Gente, eu caí por um segundo, vocês estão me ouvindo? Sim, voltou. Tá bom. Eu queria saber agora qual que é a opinião de vocês sobre esse curso, sobre essa carga horária, sobre esse currículo da UFSC com a medicina. O que vocês acham desse curso? Olha, eu gosto bastante, assim, eu tô gostando bastante. Eu gostei que o primeiro ano, acho que especialmente por ter sido EAD pra mim, ele tá bem tranquilo, né? O primeiro ano é mais leve, então dá pra tu ir se inteirando na faculdade, dá pra fazer algumas atividades extras, tipo, eu entrei em grupo de pesquisa, liga acadêmica, né? Eu acho que isso são coisas muito legais, então eu gosto bastante de como tá o currículo agora da fundação. E tô bem animada para as próximas para os próximos anos, né? Que daí realmente, como o Fábio falou antes, vai começar todo que é mais prático, mais aplicado. Mas agora, começando devagar, né? Já foi uma experiência bem legal. Eu gostei bastante também da carga horária que eu tive ao longo dos anos da faculdade. E no começo, confesso que ficava um pouco angustiado, né? Porque a gente estuda, estuda, estuda. No meu caso, eu fiz 3 anos de cursinho, né? Pré-vestibular, assim, é uma vontade muito grande de passar no curso que a gente pretende. E quando finalmente passa, acaba sendo uma continuação do cursinho, né? Tipo, a bioquímica, a biofísica. O começo é importante formar uma base teórica muito forte para poder entender o resto. E acaba sendo frustrante um pouco, né? Mas conforme tu vai avançando, tu vê que faz sentido, né, essa distribuição e você até esquece, porque acaba tendo mais contato com a medicina de fato e fica, a, a ideia é que fica cada vez melhor. Isso que... Agora no. Desculpa. Pode falar. Não, só ia complementar, né? Que agora, tipo, no primeiro ano, pra mim, as experiências que mais me deixaram certo, assim, na medicina, foi realmente que eu fiz gesta. Eu fiz um estágio de férias ali na Santa Casa, entrei em liga acadêmica, então acompanhar professor e tal. Isso são experiências, assim, que valem muito a pena e acho que vale bastante também começar desde o início com essas experiências, né? Porque
acho que em todas as universidades que a gente for fazer, não importa qual, o ciclo clínico, pelo menos o primeiro ano, é um pouquinho desmotivador, porque não tem semiologia, não tem fisiologia, não tem nada tão aplicado, assim, a coisa mais aplicada que a gente vê é a anatomia. Então, fazer essas atividades extras, que a Fundação proporciona muitas, realmente ajuda, né? Sim. Eu vou botar uma pergunta aqui que vai em encontro com o que o Fábio estava falando, que a Júlia Ailon perguntou: mudou a forma de estudar de vocês? Como é para essa ambientação? Eu entendo que é uma pergunta de passando de ensino médio, cursinho, para a universidade, né? Então, o que que mudou na forma de estudar de vocês? Se mudou? E como é que foi essa transferência aí do cursinho para a universidade? Quer começar, Fábio? Pode ser, pode ser. Eu ia dizer que talvez principalmente quem fica mais anos no cursinho, talvez possa estar errado, mas assim, o fato de você simplesmente estudar, né, para uma prova de vestibular, acaba te forçando a estudar de maneira certa, digamos assim, né? A você se organizar, achar seu próprio ritmo de estudo e estudar para conseguir passar, né? Ou caso você estude de uma forma meio errada, você acaba não conseguindo passar, enfim, você acaba sendo treinado, querendo ou não, para estudar de certa forma que dê resultado, né? E quando a gente passa para a faculdade, a gente pensa, ah, passei, o pior já passou, né? Mas não, tem algumas provas difíceis, né? Tem conteúdos específicos, por mais que bioquímica seja uma continuação, assim, do cursinho, mas é uma continuação um pouco mais densa, né? Um pouco mais específica. Então, essa forma da gente se adaptar à forma de estudar, eu acho que seria mais no sentido de grupos de estudos, né? De pedir dicas para veteranos, como que eles fizeram para estudar, né? Fazer seus próprios resumos, comparar com os resumos dos veteranos. Eu tive a sorte de ter uma veterana ótima, Victoria Lau, que ela fazia uns resumos muito bons mesmo. Então, a gente conseguia se basear para ter uma noção daquele assunto através de um resumo de uma colega, né? E depois procurar no livro para se aprofundar em alguma coisa mais específica. Então, eu acho que foi mais cada vez esse refinamento de estudo inteligente, sabe? Que não precisa saber tudo, mas saber direcionar mais o teu estudo. Para mim, foi assim, um baque entrar na faculdade e mudar totalmente a minha forma de estudar. Claro que tem essa coisa, que a gente aprendeu como estudar. Mas eu fiz 3 anos de cursinho e no meu último ano de cursinho, basicamente, era só exercício, assim, era pegar listas e mais listas de exercício. E era um conteúdo que eu já tinha visto inúmeras vezes desde todo o meu ensino médio, né? Isso para todo mundo. Então, já viu aquele conteúdo que a gente está tendo, que a gente precisa para passar, nem várias vezes. E daí chega na faculdade, sim, às vezes parece, tem essa vibe um pouquinho de continuação, mas ainda assim é muita matéria nova, muito mais aprofundado. E é muito livro, muita leitura, assim, que é uma coisa que eu realmente não estava mais acostumada. Eu não fazia mais resumo. Meu estudo era só exercício, né? Listas e mais listas. Então, chegar na faculdade, assim, daí tu vai ver, poxa, cadê o meu exercício? Assim, como é que eu faço para aplicar esse método totalmente ativo de estudo, que é só ficar treinando, como eu faço para gravar esse conteúdo, né? Porque é muito conteúdo, como que eu vou dar conta de todas essas leituras? Porque para cada disciplina tem 50 páginas, né? Então, acho que foi uma dificuldade, assim, que eu sofri bastante durante todo o primeiro ano e com certeza o EAD contribuiu também para isso, né? Porque além de toda a leitura, ainda tinha horas e mais horas de videoaulas para assistir e daí ficar sempre ali sentado em casa assistindo videoaula, sabe? É extremamente cansativo isso. Então, foi meio difícil. Mais pro fim do ano eu fui pegando o jeito, assim, a gente vai se acostumando, vai. De novo, peçam aquilo, continuando o que o Fábio falou, né? Peçam dica para os veteranos, peçam resumo, peçam essas coisas, porque isso facilita a vida, né? Mas é realmente um baque, assim. Eu daí troquei o exercício por cards do Anki, comecei a fazer, já ajudou um pouco, mas também é trabalhoso fazer os cards. E acho que o principal é tentar evitar acumular matéria, assim. Tem que ir estudando aos poucos, sabe? Não dá para deixar tudo para 3 dias antes da prova, apesar de que eu fiz isso já, mas tentem não deixar, porque realmente é muita coisa, assim, é um conteúdo muito denso sempre, né? E daí chega aquela coisa que
No cursinho a gente estudava para uma prova que ia ser lá no final do ano, sabe? A gente passava o ano inteiro estudando para uma coisa que ainda ia acontecer. Agora não, né? Agora tu tem que ir estudando, tem que ir dando conta, porque daqui a pouco já começa um módulo totalmente diferente, que é muito mais conteúdo, e vai ter semana de prova, então vai ter semana inteira que vai ter 5 trabalhos, 3 provas, e tu vai ter que dar um jeito, né? Então acho que essa coisa que a gente vai se acostumando, a gente vai sofrendo, mas com certeza é muito melhor que o cursinho, né? Porque no cursinho a gente se sente tipo, meio desamparado, né? Eu tô estudando pra quê? Não sei se eu vou passar. Não, na faculdade tu já tá aqui dentro, tu sabe pra que tu tá estudando, tu já tem teu futuro, né, mais certo. Acho que o baque maior nela é a quantidade de prova que a gente tem que fazer, né? É, Porque no cursinho seria uma prova final do ano, que era o Enem, e ali a gente tem 10 do nada, né? A gente passa e tem 10 matérias, e cada matéria tem umas 3 provas durante o semestre inteiro, e isso acaba sendo uma carga muito grande, né? Mas é difícil, é difícil. é De difícil, uma mas a forma gente vai se acertando, né? A a gente vai gente se todo acostumando. mundo se adaptou, Eu não sei se a Júlia já é estudante da UFSC ou se ela tem o desejo, né? Mas é importante lembrar que na UFSC a gente tem o NAP, e o NAP pode ajudar nesse processo de entender como é que tu vai estudar na universidade, o que é que tu precisa mudar nos teus hábitos de estudo. Então, mesmo que tu entre sim meio perdido, sem saber como estudar, a gente tem esse serviço da universidade que pode te ajudar, né? Ela mandou ele. exato. Obrigada por responderem. Inclusive, o NAP, né, que é o Núcleo de Apoio Psicológico, né? Psicopedagógico. Pedagógico, isso. Inclusive, eu já usei, né? Enquanto eu era aluno do segundo ano, se eu não me engano. É ótimo, né? É uma ferramenta pouco conhecida ainda entre os estudantes. Não sei, talvez até se durante o ED acabou colaborando para que fosse menos conhecida ainda, não sei. Mas é importante divulgar, né? Porque muitas pessoas não sabem que existe esse acompanhamento que a gente pode ter, né, caso solicite. Acho bem legal. Sim. Ah, falando então agora da questão dos estágios, né, na medicina. Como é que é pra vocês, assim, vocês já fizeram algum estágio? Eu vi que a Lara falou que fez um estágio já, né? Aham. Como é que é, então, fazer esse estágio? Como é que é a prática? Quais são as ênfases? Se tem alguma ênfase? Então, eu fiz agora um estágio de férias, nas férias de verão, né? Ah, foi agora em abril, inclusive, de 1 a 15 de abril, fiz o estágio da Santa Casa. O estágio que eu fiz é um estágio pago, ah, que tem algum desconto para os estudantes de medicina da fundação, mas daí, tipo, eu acompanhei a cirurgia oncológica e, assim, foi muito legal. Recomendo muito fazer. Eu sei que tem outras oportunidades também de conseguir estágio só com professores, mas como eu não sei, eu queria algum estágio em uma coisa diferente, que seria tipo cirurgia oncológica ou algo assim. E daí eu não sabia nenhum professor, né? Por ter sido só o primeiro, eu não sabia nenhum professor que tivesse mais esse contato, né? Pra realmente pedir pra acompanhar ou algo assim. Então eu resolvi, tá, vou ir pela Santa Casa, fiz estágio, né? O nome do estágio é Observership e tem para qualquer universidade, né? Então quem é de fora pode vir fazer também. E foi uma experiência muito legal, assim, de estar lá dentro, né? De acompanhar o hospital, eu acompanhei também os doutorandos que estão já no internato, estavam passando pela cirurgia oncológica. E é muito legal, dá pra ver, a estrutura da Santa Casa é muito boa e o pessoal foi muito receptivo, assim, comigo para tirar dúvidas, para conversar sobre. E, assim, eu não considerava muito ir para nenhuma área de cirurgia antes desse estágio. Agora eu já tô achando muito interessante, muito legal, assim. E foi muito bom ter essa medicina mais prática, né? De novo, toda a questão do EAD, então ter esse contato com pacientes, poder conversar, ter contato com sala de cirurgia também, ambulatório também tive contato e foi realmente muito legal foi uma experiência muito legal que vai me preparar um pouquinho mais agora para esse segundo ano de faculdade, que eu vou ter semiologia. Então, quem tiver a oportunidade, né, acho que vale muito a pena ter essa experiência prática, por mais cedo que seja na faculdade, assim. Eu não entendia muita coisa que estava acontecendo, mas aí, tipo, eu falava, né, eu tô indo pro segundo ano agora, e eles me explicavam, assim, muito, muito bem explicado. Algumas coisas fiquei com dúvida ainda, mas consegui agregar algum estudo ali que eu tinha
tipo, patologia, né? Que, como eu fiz cirurgia oncológica, tipos de câncer, isso a gente estuda na patologia, então eu estudei um pouquinho a patologia por fora ali, pra ver se aprendia, mas ainda assim, foi estar lá dentro é uma experiência muito incrível. Exato, exato. Fazer isso é muito importante, inclusive, eu acho. Essa é uma das dicas que eu gostaria de dar, né? Se alguém estiver começando a faculdade de medicina agora, por exemplo, que nem a Lara fez, né? Faça um estágio de férias assim que você puder, ou peça para acompanhar algum professor, peça para acompanhar algum parente médico, nem que seja um dia, assim, para você ir se inserindo aos poucos nesse ambiente, né? Durante em relação a mim, né, durante meu primeiro ano de faculdade, eu acabei fazendo um estágio de férias, assim, que nem a Lara, assim. Eu acho que a maioria dos estudantes faz, eu acho super legal, porque a gente, no começo, principalmente, a gente está super empolgado e ansiando por prática. Então, no meu primeiro ano, eu fiz um estágio de um mês, no serviço de neurocirurgia da PUC através de uma liga da qual que eu estava participando. As ligas geralmente são uma porta de entrada muito boa, né? No caso, eu nem sei se o estágio seria pago assim para não ligantes, mas por ser ligante, acabou sendo gratuito, né? Tava acompanhando os chefes, digamos assim. E foi muito legal. A neurocirurgia, gente, eu já quis fazer um dia neurocirurgia, hoje não quero mais. Mas a gente sabe que é uma cirurgia super específica e super complexa, né? É uma residência super ampla, não se sabe, se sabe muito pouco, né, do tamanho de conhecimento que a gente precisa em relação à neuroanatomia e à neuro como um todo. Mas, então, o que que um calouro, né, do primeiro ano de faculdade estava fazendo lá? De fato, né, que nem a Lara falou, ela ficou com dúvidas em certos momentos. Eu com certeza fiquei com dúvidas também. Hoje eu ainda fico, sabe? Se a gente for esperar para estar 100% pronto para começar a se inserir nesses ambientes, a gente nunca vai se sentir preparado o suficiente, né? Eu acho que a exposição é muito boa para nossa formação, né? O fato de você estar lá num estágio durante as suas férias, né? São 3 meses de férias, você abdicar de um mês para aprender, né? Chegar de manhã, talvez fazer só meio turno, né? Só de manhã ou então manhã e tarde. Tem plantões noturnos também. Eu acho muito interessante. Por mais que você não vai aprender sobre toda aquela especialidade, tem várias coisas como recém-formado que você pode notar, né? Que você pode aprender, que seria como se escovar, né? Como se escovar para uma cirurgia, como se paramentar, que seria botar aquela roupa estéril, depois botar as luvas, que é um negócio extremamente difícil, né? A gente sempre fica nervoso para colocar. Não pode tocar em nada, Como assim. Exato, exato. Daí depois que você tá com o capote, tá com a luva, você não, você tá teoricamente estéril, né? Não pode encostar na porta, não pode fazer nada. Sabe? Esse tipo de comportamento que a gente tem que aprender em algum momento. E eu acho interessante aproveitar esse primeiro momento, que seria o começo da faculdade, já para isso, né? Não deixar para quando estiver quase se formando. E também como se portar, sabe? No centro cirúrgico, só de você estar com os chefes, estar com os residentes ali, você acaba aprendendo bastante coisa. E uma coisa que na faculdade não falam bastante é que networking é muito importante, né? E a gente só constrói networking, conhece pessoas, se a gente sair da nossa zona de conforto e participar de ambientes que a gente não participa antes. E as oportunidades surgem nesses ambientes, né? Por exemplo, a Lara estava fazendo estágio em cirurgia oncológica, já despertou uma pulguinha atrás da orelha dela. Ó, cirurgia é legal, sabe? Daí quem sabe isso já não guia ela por um outro caminho. Ou então, durante esse estágio, a gente conhece algum residente que nos convide para acompanhar ele num plantão em outro lugar, sabe? As oportunidades vão surgindo e vão se somando. Então, eu acho muito legal. Eu fiz isso no meu primeiro ano. No segundo ano, eu fiz estágio no Instituto de Cardiologia, que é o ICFUC aqui de Porto Alegre, né? Perdão, fiz isso no terceiro ano. No segundo ano, eu fiz no Serviço de Cirurgia Geral do Mãe de Deus. E eu acho que fiz outros estágios também. E acho muito legal, sabe? Ao mesmo tempo, você tem 3 meses de férias, não é legal você sobrecarregar esses 3 meses só de estágio, porque o descanso é importante. Mas se você tiver a oportunidade, né, em algum momento, fazer esses estágios é muito bacana. E tem também essa coisa de ir atrás, né? Tem um professor ali, algum parente mesmo,
pergunta se não pode, posso ver uma cirurgia com o senhor, sabe? Tem que ir indo atrás. É uma coisa que eu aprendi na faculdade também, né? Que acho que isso não vai só pra medicina, que muita coisa acontece quando simplesmente manda um e-mail, vai atrás, tu consegue várias oportunidades. Então, acho que tem que estar disposto, assim, né? Tem que ir sempre buscando, porque no fim isso vai ser um grande diferencial, tanto quanto ter um bom estudo, né? E ir atrás das coisas, ser proativo também, para ter essas experiências. E um mês é muito, um dia, sabe? Já é muito legal. Mandaram mais uma pergunta que eu acho que conversa com o que a gente tá falando, né? Que pediram para falar um pouco sobre as possibilidades de atividades extracurriculares a partir do curso da medicina e dentro da UFIX, que eu acho que seria interessante vocês contarem. Vou falar um pouco das ligas, Lara. Pode ser. Então, a fundação tem uma história, um costume muito. Não tô achando a palavra exata que eu tô querendo. Tem essa tradição muito forte de ligas acadêmicas. Tu pode entrar numa liga da fundação mesmo sendo de outra universidade, mas ainda assim tem preferência, né? Preferência que tem que ter um número mínimo de estudantes da fundação nas ligas da fundação. E são muito fortes aqui as ligas. A gente tem ligas bem grandes, como Liga de Cirurgia, Liga do Trauma, Liga de Neurologia e Neurocirurgia, que é a que eu tô. E que conecta bastante, assim, aquilo que o Fábio tinha falado, né? Consegue muita conexão com os professores e daí tu consegue ir atrás, tipo, acompanhar a cirurgia e tal. A liga que eu tô, que eu consigo falar mais, é a Liga de Neurologia e Neurocirurgia. E a gente tem uma coisa muito forte do científico, então, eu já tenho um artigo publicado no meu nome, mesmo ano passado, assim, estava no primeiro ano de que a gente conseguiu uma publicação em revista, pôster para congresso, coisa assim que realmente, tipo, vão adicionando no teu currículo e são experiências muito boas, assim, eu aprendi muita coisa na minha liga de como produzir produção científica, sabe? Coisas que eu não tinha nenhuma ideia, e daí eu entrei lá e o pessoal estava disposto a me ensinar, claro, sempre a gente indo atrás também, e a gente aprende muita coisa, né? Então, acho que vale a pena fazer. Daí, na fundação também tem a questão da líder, que é de esportes, que eu não faço parte, não sei se o Fábio faz, mas também é uma tradição bem legal da fundação, né? E tem bastante oportunidade de pesquisa. Eu, pessoalmente, não faço não estou num grupo de pesquisa da fundação. Eu entrei num grupo de pesquisa da URGS, porque também é legal, né, ter esse acesso em diversas universidades, né, para conhecer um pouquinho de todas e acho que é legal também saber que tem como fazer isso, né? Tu pode ser de qualquer universidade, fazer pesquisa em outras universidades e tal. Na fundação tem grupos de pesquisa muito bons e também dá para acessar, né? Mandando e-mail, indo atrás de professor e tal. Exato, exato. Eu participei da Liga de Cirurgia, né, nos 2 primeiros anos da faculdade, da Fundação e da Neurocirurgia da PUC, né? Mas falando um pouco mais sobre a Liga de Cirurgia da Fundação, assim como a Lara falou que a de Neurocirurgia, né, e Neuroclínica tem um enfoque bastante forte em pesquisa, isso realmente é muito bom. Não tem como tu focar em tudo, né? A Liga de Cirurgia acaba tendo um enfoque muito bom em prática, sabe? Então, a gente tinha capacitação interna de sutura, né? A gente aprendia a fazer sutura com capacitação dos membros mais velhos, ensinando os membros mais novos. Nós cirúrgicos, aula de instrumentação cirúrgica, de botar o avental, de botar as luvas e de você... Sabe aquela mesa de instrumentação durante a cirurgia, de você alcançar as coisas certas? Eu achei muito legal e muito prático. Inclusive, um dos estágios que eu fiz, que foi cirurgia geral no Mãe de Deus, na época, foi através da liga, né? Acompanhando um professor que era, digamos, um professor não regente, mas um professor associado, assim, à liga. E foi muito legal. E se eu puxo assado para a Liga de Cirurgia, né? Porque foi a qual eu fiz parte, mas eu não conheço também todas as ligas da fundação para poder falar de todas. Mas se eu fosse dar um destaque, assim, até corro o risco de falar isso, mas se eu fosse dar um destaque para algumas ligas, né? Seria para de cirurgia, seria para de neuro e neurocirurgia, que a Lara falou, que tem esse enfoque em pesquisa, a Não, na cirurgia verdade, que tem tem. foco em pesquisa, mais ou menos, assim, tem os dois, né? A gente consegue acessar a Santa Casa também. Só que eu, tipo, entrei mais na questão da pesquisa que a gente produziu mais, mas é super tranquilo. Se a gente quiser assistir cirurgia ali com o professor,
com os professores, né? É só pedir também. Não, exato, exato. A gente também tinha algumas questões de artigo, mas é que como neurocirurgia é um pouco mais específico, né? Sim, Não tem sim. como a gente participar muito, digamos assim, nos estágios, né, de cirurgia Uhum. geral. De certa forma, a gente entrava em campo junto com os professores, né? E, infelizmente, na neurocirurgia, eu sei porque eu já quis fazer, e, enfim, já fiz estágio, eu gosto bastante. Muitas vezes nem o R1 entra na cirurgia, né? É mais difícil, né? É que é uma coisa, é muito mais difícil, muito mais especializado, né? Fica complicado de entrar. Realmente é só assistir. Exato. Mas o mundo da neuro é um mundo maravilhoso. Mas essas duas ligas, se eu pudesse indicar para alguém, e também a Liga do Trauma. Na época eu não prestei prova e tal, mas de emergência traumática. E não tinha interesse porque eu queria mais ir para essa, mas ela tem um enfoque bastante grande também em capacitação interna, em, digamos assim, criação e divulgação de cursos, né, para os próprios estudantes. E eu acho que seria, e se eu não me engano, acho que é a liga mais antiga de trauma de toda Porto Alegre, ou mais antiga da própria fundação, e são ligas muito fortes. Mas são as que eu conheço, né? Existem muitas outras. Eu acho que A fundação, existe assim, liga tem liga de de todas as especialidades que você pode imaginar, gente. É pesquisar. Tem liga, inclusive, que é da fundação com a URGS, ou da fundação, acho que com outros, com a PUC, talvez, não sei. Mas tem, tipo, bastante coisa, assim, e não é só fechado também para os estudantes de medicina, né? Mas a maior parte daí é para os estudantes de medicina. Exato, exato. E sobre outras oportunidades de atividades extracurriculares, que nem a Lara falou da iniciação científica, né? Eu acabei fazendo uma iniciação científica com um professor que foi meu professor de genética, né? E continuo fazendo porque acaba sendo um grupo de pesquisa que, por vezes, a gente é mais ativo, por vezes a gente é menos ativo, mas a gente acompanha durante um determinado período de tempo, né? E durante esse grupo de pesquisa a gente pode ter participar e ter diversas publicações de artigos e diversas publicações de resumos de trabalhos em congressos. Essa, digamos, é a grande parte de publicação que a gente tem. E, e acaba se inserindo nesse mundo de pesquisa de fato, né? De metodologia científica, todas essas coisas. É bem legal. Mas acho que além da LIC, iniciação científica, seria isso, né? Tem outras das quais não fiz parte, que seriam projetos de extensão, que seria o Doutores Palhaços, né? Eles é um grupo de capacitação que acaba levando alegria e palhaçada para os pacientes. Tem também as atividades, a fundação tem o PID, que é Programa de Iniciação à Docência, que inclusive dá para ganhar uma bolsa, assim, é ligado com algumas disciplinas, tipo anatomia tem um PID que daí os alunos vão lá e ajudam, né, quem está cursando anatomia agora. Não só anatomia, tem outras disciplinas também. Mas a atividade. E monitorias, que daí as monitorias da fundação não são remuneradas. Mas o PID pode ser. Existe essa bolsa para programa de iniciação à docência. Exato. Desculpa por ter te Tem um cortado, projeto. Fábio. Só porque Não, tá. lembrei. É verdade, é verdade. Inclusive, eu fiz um PID de genética, tinha Ah, até esquecido. Mas é bem legal. E eu não lembro agora os nomes, mas projetos de extensão tem um monte, sabe? Eu participei de um projeto que se chamava PET, né? Que acabava pesquisando e buscando melhorias, assim, para atuação multiprofissional dos profissionais de saúde, né? Mas durante a pandemia a gente acabou mudando o nosso foco e acabamos fazendo consultas tele-Covid, né? Agora o projeto já se encerrou, mas também tinha bolsa todas as bolsas, acho que da faculdade são de R$ 400. Essa bolsa durou durante 2 anos, foi bem interessante. Tem outros projetos de extensão, como o Rondon, né? Que acontece uma vez por ano, durante o EAD da pandemia, né? Digamos assim. A pandemia ainda não acabou, mas durante o EAD, ele acabou não tendo, por questões óbvias de distanciamento social e tudo mais, mas agora ele está voltando e é basicamente um grupo de estudantes, é um grupo limitado, acho que de 10 estudantes com mais os professores, que vão até determinado estado. Isso tudo tem todo um processo, né? Se você digitar Rondon, UFSPA no Insta, você vai achar, mas você acaba fazendo intervenções em saúde em uma comunidade, né? Durante 2 semanas, tem estadia toda paga.
São projetos bem legais. E tem outro projeto que é leitura alguma coisa UFSPA, né? Mas que você acaba lendo para as criancinhas e eu acho muito legal também. Projetos e atividades extras tem de monte. Se você começar a procurar, você vai achar um monte. Não dá para participar de tudo, mas né? Quem sabe você conhecendo um pouquinho de cada, você vê onde você se enquadra. É bem isso, né? Pode falar. Não, é isso aí, né? A gente vai se achando na faculdade, então, tipo, por isso que eu achei bom também, acho bom voltando essa coisa do currículo da fundação, que o primeiro ano começa um pouquinho mais tranquilo, então tu consegue entrar em tudo que tu quiser, assim, vai indo atrás, né? Vai entrando em liga, grupo de pesquisa, projeto de extensão, a gente vai entrando e vai se descobrindo ali dentro do curso. Acho que é legal começar desde cedo fazer isso. Eu vou abrir agora os comentários de novo para eles conseguirem mandar alguma pergunta no chat, porque eu acho que é até mais fácil, né? Enquanto as perguntas chegam aqui, então, a gente espera alguma pergunta. Eu vou pedir para vocês contarem, então, como é que é as relações de vocês dentro da universidade, né? Então, como é que é o relacionamento com os colegas, entre os bichos dos veteranos, entre as turmas, com os professores? Como é que vocês vivem essas relações dentro da universidade, sendo estudantes da medicina? Eu acho que a relação é muito boa, de maneira geral, assim, né? Acredito que a Lara depois pode falar, né? Mas acredito que tanto ela quanto eu, todo mundo acabou sendo um pouco, assim, prejudicado, não prejudicado, mas as relações interpessoais acabaram sendo prejudicadas com o distanciamento devido à pandemia, porque a gente acabou não tendo mais tanto contato com os veteranos, tanto contato, assim, com os bichos, porque a gente não tinha mais esse convívio diário diretamente com eles, né? Apesar de que online a gente consegue conversar, mas não é a mesma coisa. Mas, de maneira geral, assim que eu posso falar, não existe nenhuma rivalidade entre turmas, sabe? Existe até o intermédio, digamos assim, todos os estudantes de medicina da fundação e de todas as universidades, mas cada um com a sua, se organizando em equipes de futsal, de natação, de basquete, para competir com outras universidades, e isso não acaba sendo tudo misto, né? Não é assim, primeiro ano, segundo ano, não, é todo mundo igual. E eu acho a relação interpessoal assim, muito boa. Não sei o que que é. A Lara pode falar. Então, no EAD dificultou um pouquinho, né, esse início de contato entre os colegas, porque tenho colegas de diversos estados também, pouquíssima gente se conhecia já desde antes. Então, isso realmente a pandemia afastou um pouco, né? Daí a gente até tentava fazer umas videochamadas para conseguir integrar mais. Eu fiquei muito triste, né? Eu fiz 3 anos de cursinho lá e não consegui ter um trote sujo, não consegui ter uma festa dos bichos, né? E isso são coisas que, querendo ou não, te ajudam na integração, né? Em festa, enfim. Agora tá, graças a Deus, tá voltando, né? Então a gente tá conseguindo fazer mais com os nossos bichos, tá conseguindo fazer reuniões. Acho que o NAP, não sei se o NAP fez uma, não, foi o Caixi que fez um piquenique ali na Redenção, então a gente vai conseguindo se integrar mais, né? Mas acho que essa coisa é bem estar aberto a ter relações novas, né? E uma coisa geral da medicina, acredito que da vida, né? É estar sempre aberto e ir atrás. Então, se quer fazer uma amizade, vai lá, pergunta, vai atrás, né? A gente vai criando esse contato, porque para mim foi assim. Foi algum grupo que eu tinha feito, e daí tava conversando mais com aquela pessoa, então do grupo da universidade vai pro né, começam amizades. Vocês, na fundação aqui, muitas coisas são tipo os mesmos grupos, porque é muita coisa em ordem alfabética. Então, acaba que as pessoas que tem na ordem alfabética, inclusive, são um pouquinho mais próximas de algumas, sabe? E vai indo assim. A gente vai criando esses contatos. E acho que uma coisa que é boa da medicina, né, que são turmas fechadas. Então, tem essa coisa, você sempre vai ter contato realmente com as mesmas pessoas, não vai conseguir freiras com diversos cursos ou algo aleatório, né? Vai trocando tua turma. Não, tua turma tá ali, aquela tua turma. Isso causa problema? Causa, né? Porque sempre tem discussão em turma e tal, dificuldades VAD, mesmo presencial, né? Sempre ocorre alguma briguinha. Mas isso é parte da experiência universitária também. E acho que
a minha turma, assim, no modo geral, é uma turma muito boa e relativamente unida, assim. A gente, todo mundo conversa, tal, todo mundo se dá mais ou menos não, todo mundo se dá bem, assim. Acho que isso é muito legal. E como é que é a relação de vocês com os professores? É boa. Acho que, assim, no geral é boa também. Teve, pra mim, ainda a questão, né, que eu tô sempre toda hora repetindo aqui, mas é que foi uma experiência do EAD. Então, alguns professores realmente não tinha como ter muito contato. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar, assim, na chamada pro vídeo e tal. Eu não gosto muito de falar nada. Mas deu pra ir criando esse contato, né, devagar, por estar lá. E que daí tem alguma apresentação, então tô em contato com o professor. E acho que todos os professores assim foram muito receptivos. Foi muito bom pra gente que quase todos estavam muito dispostos a voltar ao presencial, né? Então, quando a gente pedia alguma coisa assim, que a gente tá precisando, sabe? Não tá mais dando, eles tentavam ir atrás realmente. Tanto que a gente conseguiu ali no final do ano voltar com as aulas de anatomia presenciais e conseguiu também ter, inclusive, uma prova presencial. Essas coisas, realmente, assim, acho que essa coisa de querer voltar presencial uniu todo mundo um pouquinho. E eu gosto bastante, assim, dos professores que a gente teve esse ano também. Acho que é uma relação boa, assim, eu acho muito legal que os professores parecem realmente dispostos a conversar, a explicar, eles querem que tu seja proativo também, né? Exato. Eu acho que tanto nossa relação com os professores, quanto, respondendo a tua outra pergunta, a nossa relação entre turmas, né, veteranos, bichos, Ah, ou é. mais velhos, ou mais novos, ahn, eu acho, eu não tenho certeza, porque eu acabo não conhecendo, né? Não sei como que é a vivência dentro de uma faculdade de medicina em outra universidade, mas eu tendo a pensar que a nossa universidade é muito acolhedora, sabe? Pelo menos é o que é uma impressão geral, é o que todos nós sentimos, assim, pelo menos a grande maioria, né? Mas acredito que muita gente pensa dessa forma, que talvez por ser uma universidade pequenininha, a gente acaba tendo um pouco mais acesso aos professores, sabe? Tendo uma relação muito próxima. São 100 alunos que entram por ano, né? Mas que nem a Lara falou, estão divididos em quatro turmas de 25. Então acaba tendo um cuidado um pouco maior, eu acredito, sabe? Ah, entre os colegas, essas festas que tem da própria fundação ou então da própria medicina acaba confraternizando entre as turmas e acaba formando uma relação muito legal. E com os professores, esse convívio diário, né, que seria normal, mas que a gente, após as aulas, algumas vezes acompanha eles durante as suas rotinas, né, eu acho muito legal e muito próximo. Eu, inclusive, tenho várias amizades, né? Eu não sei se estudante de medicina, de modo geral, acaba sendo um pouco puxa-saco, mas acabo gostando de muitos professores e, digamos, agora tô quase prestes a me formar, fui começar a fazer a lista de pessoas que eu queria convidar, e eu queria convidar muitos professores, só que não vai dar, sabe? Então é um carinho muito grande que eu tenho por muitos deles, por muitos colegas, muitos veteranos, e eu acho muito legal. Inclusive, agora até uma vivência mais minha, assim, que eu tô no meu último ano para me formar. E os meus veteranos já não são veteranos, né? Eles já estão formados, já estão atuando como médicos, ou fazendo residência, ou trabalhando, né, em posto de saúde, em unidades de emergência. Eu acabo tendo uma admiração muito grande por isso, né? Porque você vê que o seu veterano está um estágio à frente de você e logo em seguida você vai estar no mesmo lugar que ele, né? Então, acaba tendo uma admiração muito grande. A gente acaba tirando dúvidas, né? Que nem sobre como está para cada matéria, coisas do tipo. Mas acaba sendo muito legal isso. E na UFSPA, acho que a gente não tinha comentado antes, tem um sistema de apadrinhamento, né? Eu não sei se é comum em todas as universidades, eu sei que algumas têm, mas não sei se todas. Mas todo calouro, todo bicho que ingressa na UFSPA, ele acaba sendo apadrinhado, né? Ganha ou um padrinho ou uma madrinha, que seria seu veterano, veterana direto, para, digamos assim, cuidar mais de perto, né? A minha bichete, no caso, a minha afilhada, que está um ano mais nova que eu, no curso de medicina. Ela, por acaso, foi minha colega durante o cursinho. Eu passei um ano e ela passou no ano seguinte.
E, digamos assim, acabou o primeiro ano, eu doei, digamos, todos os meus resumos para ela, sabe? Alguns livros que eu não ia precisar mais, essa questão de dica, e para isso aqui tu não precisa despender muito do teu tempo, mas isso aqui é um pouco mais importante, tanto para as provas quanto para a tua vida profissional depois. Eu acho isso tudo muito legal, sabe? Eu tenho a impressão de que é muito acolhedor. Eu concordo com essa ideia, né? Que eu também tenho isso da universidade, assim, realmente eu me sinto mais acolhida, assim. Claro que não dizendo que não tem nem os problemas também, porque, né, toda universidade tem seus problemas, mas eu tenho essa sensação, assim, de acolhimento dentro da fundação. Eu acho que a gente pode ir abrindo para perguntas, né, para ir se encaminhando para o final. Eu vi que aqui no chat, a Laura Pimentel perguntou: tem gente que opta pela fundação não ter RU. Acham que vale a pena? Então, o RU da fundação tá quase pronto, né? A gente Olha, tá esperando ali um contrato, porque a estrutura tá. Então, acho que, assim, mais pro fim do ano, eu ainda tenho esperança de que pro fim do ano vamos ter um RU. Mas eu, pessoalmente, tive que fazer a decisão entre URGS e fundação. Foi uma decisão muito difícil. Eu acabei escolhendo a fundação pela organização, assim. Teve essa coisa de acolhimento, que eu tenho essa impressão na fundação, e pela organização durante a pandemia, que eu tava achando a fundação bem organizadinha, assim, o calendário estava mais ou menos pronto, as aulas começavam logo. Acho que não vale a pena fazer essa decisão baseada apenas no RU, né? Mas porque é uma coisa meio, né? E querendo ou não, a fundação dá uns auxílios bem bons, então se é por uma questão alimentar, tem auxílio de alimentação, né? Se for necessário também. Mas de fazer a decisão com base em outros critérios, né? Acho que no fim acaba se tornando uma coisa bem pessoal, tipo, muito mais pela tua impressão do que por alguma coisa objetiva específica, né? Mas sim tua impressão das duas universidades. exato, exato. Realmente esse, digamos, seria um ponto negativo, né? Se a gente colocasse na tabelinha URGS Fundação, que é o que muita gente fica em dúvida na hora de fazer a matrícula no SISU, né? A, a Lara tinha a opção da URGS quanto a fundação, optou aqui pela fundação, né? E foi meu caso também, eu podia escolher na época para botar a nota do Enem no SISU, tanto a URGS quanto a fundação, e acaba sendo uma indecisão, assim, mas depois tu para, meu, que bobagem, né? Antes, no passado, não consegui passar e agora eu tô vendo qual que eu vou passar, mas por favor. Mas acabei fazendo essa lista de contras, mas eu acho que o fato da UFSC ser uma quadra enorme, é muito grande, tem uma cidadezinha universitária ali dentro, mas é tudo no mesmo lugar, eu acho isso muito o fato esse acolhimento pela questão de veterano cômodo. Eu acho o fato de ser uma universidade própria da área da saúde muito legal, porque você, por mais que não tenha muitos cursos, digamos assim, não tem engenharia, né, que não é um curso da área da saúde, não tem pedagogia, seria de educação, não tem outras áreas, a gente acaba tendo um contato maior com não só com colegas e veteranos do curso de medicina, mas também com os outros cursos, né? Que a gente acaba ocupando o mesmo espaço. É muito legal. Acredito que com o RU vai aumentar ainda mais essa troca de ideias aí. Mas a gente tinha, não sei como é que está sendo agora, porque a UFSC está sendo aberta, a gente tinha um DCE, né? Que seria um espaço bem grande, com mesa de sinuca, com mesa de pimbolim, vários sofás para sentar, tinha uma mesa com várias comidinhas, né, para comer. Era um espaço de confraternização muito legal. Agora a gente está nesse retorno ao presencial, tem essa expectativa do RU. Eu acho que se tinha esse ponto negativo, né, de não ter RU, tá quase se acabando isso e, tipo, não vai ter nenhum argumento contra. Eu tô torcendo muito pela RU, assim, porque a gente ia lá na aula de anatomia e dava pra ver do lado de fora, olhando pra fora da janela, o RU ali quase pronto, piso pronto ali, e a gente ficava, olha só, será que vem? Então, realmente torcendo muito pra que venha logo, né? Porque facilita bastante a vida da gente como estudantes. A gente tá com uma última pergunta aqui. Ah, eu não tô conseguindo compartilhar.
Mas a Caroline perguntou se vocês preferem fazer os resumos digitais ou no papel. Ou não faz nenhum. Tem. Eu, como EAD, eu tava fazendo tudo digital, assim. Eu só fazia no papel quando era algum esquema muito complexo que eu queria desenhar e tal. Eu fazia no papel. Mas se não, já tava com o computador aberto ali, é bem mais fácil só digitar, né? Botar a abinha do lado da videoaula e deu. Exato. Tá. Tudo que eu tava fazendo no papel vai pro lixo uma hora ou outra, sabe? Não tem como manter essa organização. E até a praticidade de você acessar no celular, acessar em casa, acessar na biblioteca da UFSPA, que tá aberta agora de novo, Ah, é, pra sabe? Tu ter biblioteca. Aham, tu ter esse acesso online eu acho muito mais interessante, tu poder incluir imagens, e acho legal fazer resumo também, né? Principalmente no começo da faculdade, eu acho muito interessante. Mas se eu tivesse uma dica, a Lara até comentou antes, seria fazer questões no link, né? Ou então fazer cards, ou comprar cards prontos, assim, digamos, com perguntas e respostas, para fazer uma metodologia mais Uhum. ativa, né? Hoje É. em dia tem vários estudos dizendo que fazer resumo sim é bom, né? Mas que existem métodos muito mais efetivos, que seria pergunta e resposta, como a gente consegue fazer no Anki, por exemplo. Para finalizar então a live, já que não vieram mais perguntas, eu vou tirar os comentários aqui para todo mundo poder ver vocês. Enquanto vocês compartilham então alguma dica que vocês dão para os bichos desse ano da UFSPA e para os muitos bichos que ainda virão. Minha dica é dicas que eu dei durante a live. Então, assim, não deixe a matéria acumular muito. Sejam proativos, assim, não só de perguntar para o professor alguma coisa, mas isso também. Mas, assim, de ir atrás de liga acadêmica, ir atrás de pesquisa, ir atrás de estágio, sabe? Isso faz muito parte da experiência acadêmica. Então, realmente vão atrás. É aquela coisa, o e-mail pode te levar muito longe. Então, tem que ir indo atrás. E a outra coisa é a questão de fazer amizades. Assim, façam amizades, porque isso faz muita diferença depois. Até porque tem momentos muito estressantes na faculdade. Então, ter algum amigo lá que compartilha da mesma experiência que tu é muito bom. Exato, exato. Esse lance que a Lara falou é muito importante. As minhas dicas também são basicamente coisas que a gente acabou comentando durante a live, né? Mas ir atrás de oportunidades práticas de professores, assim. E não ficar com medo de, eu não sei, ele fizer uma pergunta e não souber a resposta. Ou, né, às vezes ele nem vai fazer pergunta, às vezes ele vai te ensinar o que é muito melhor. Ah, eu tô recém no começo da faculdade, eu não vou esperar para estudar um ano inteiro e depois começar a ir ao hospital. Não, sabe? Faça estágio de férias, faça estágio nas férias de inverno, faça estágio nas férias de verão. Escolhe um momento que você acha que você possa fazer esse. Tem vários estágios pagos, sim, inclusive na Santa Casa, infelizmente é pago, com um pequeno desconto para nós estudantes da fundação. Mas, não sei se lá, sabe? Mas a fundação tem um convênio com o ICFUC, né? Porque para estudantes fora, assim, da URGS, por exemplo, da, da UBRA, enfim, de qualquer lugar, infelizmente esse estágio é pago, mas para nós da fundação acaba tendo esse convênio, não sei como funciona, mas a gente consegue esse estágio no ICFUC, que é o Instituto de Cardiologia gratuito, né? E é um estágio muito bom. E lá dentro é um estágio, mas tem várias áreas. Então você pode fazer um estágio só na área clínica, um estágio só na área cirúrgica. Tem as subespecialidades dentro da cardiologia, que é um pouco mais avançado, né? Mas se você quiser, você pode também fazer um estágio nessa sub. Eu acho muito legal. E a exposição, sabe? Você se expor a esses ambientes, se expor a novas oportunidades, a prática é o que vai fazer a diferença. E não se preocupe em não saber a matéria, né? Digamos assim, se eles te perguntarem alguma coisa super específica, não saber. Não, o importante é demonstrar interesse. Isso é o que mais importa, inclusive no internato, que teoricamente a gente era para estar mais, né? A gente é mais capacitado, assim, do que a gente já estava no primeiro ano, mas muitas coisas a gente não sabe, mas o principal é o interesse. Então, eu tenho, para finalizar, eu tenho três dicas, que seriam faça estágio de férias, né? Se puderem se dedicar, se dediquem a todas as cadeiras, né? Mas se puderem eleger uma, assim, para se dedicar, digamos, mais do que as outras, se dedicar bastante, se dediquem à anatomia, que eu acho super importante.
sabe? A gente já vai acabar, no primeiro ano, a gente vai acabar usando anatomia para tudo, no segundo ano, a gente vai acabar usando semiologia e fisiologia para tudo. Então, são cadeiras, assim, pontos-chave da medicina. E para finalizar mesmo, que seria a terceira dica, descansem, né? Eu disse para fazer estágios e tudo mais, mas também, pelo amor de Deus, se puderem, usem as férias para descansar, né? Porque a saúde mental é importante. A gente sabe que, principalmente nos residentes, mas estudantes de medicina também, o burnout, que é a exaustão mental, está sendo cada vez mais comum, né? E esse momento de você descansar, ficar sem fazer nada, ter um momento de ócio, é muito importante para que no próximo ano você possa começar com o gás todo, sabe? Então, acho que seria isso. Que legal, gente. Eu vou lembrar vocês, então, que estão aqui no chat de seguirem a Lara e o Fábio. Se ficaram dúvidas que vocês não conseguiram mandar, vocês podem, eu acredito que mandar para eles, né? Eles são os estudantes que estão presentes aqui na UFSPA. Então, vocês podem mandar mensagem pra gente do NAP também, a gente vai responder na medida do possível. E eu quero agradecer vocês, então, eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, deu para conhecer bastante o curso. Eu tenho certeza que tem muita gente aí inspirada agora para estudar medicina na UFSPA. Sim, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de vir falar um pouquinho da fundação. Acho que foi, né? E que puder ajudar, vocês podem mandar lá no perfil também. Assim, qualquer dúvida que ficou, podem mandar lá. Exato, eu também estou à disposição. Inclusive, várias pessoas já me mandaram várias dúvidas já, né, sobre como fazer estágio aqui, coisas do tipo. Se tiverem alguma outra, podem mandar. Eu e a Lara, a gente acaba tendo uma rotina meio corrida, mas sempre que a gente tem um tempinho, a gente responde. Então, a gente responde todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas a gente, sempre que puder ajudar, a gente ajuda. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Adorei. Eu agradeço, Tchau! muito obrigada. Tchau, tchau.